Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Amanda Torres, palestrante e escritora, e hoje vamos para mais um estudo do nosso livro Força Soberana. Hoje estudaremos o capítulo 6, é o 7º estudo, porque teve o do prefácio também. Se você está chegando agora, indico ver os estudos anteriores, porque tem assuntos que se repetem ao longo dos estudos. E já se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, porque toda semana tem um novo estudo de um capítulo do Força Soberana. Teremos um ano inteiro de estudos aqui, um por semana. E o título do nosso capítulo hoje é Maravilha da Palavra. Nos últimos estudos falamos muito sobre o pensamento. E agora nós vamos para a palavra. Então vem comigo. Quem já está me acompanhando já sabe, quem não está, informo. Eu deixo aqui marcadas algumas frases para nós podermos fazer reflexões sobre elas. Eu não leio o capítulo inteiro para que não fique monótono e repetitivo. Mas eu leio algumas frases. Se vocês quiserem conhecer o livro todo, ele tem disponível à venda na editora Fonte Viva. Não é um merchan, só tô contando para vocês aonde vocês podem encontrar. Então, começa assim falando: a palavra é uma das maravilhas da vida humana. Na semana passada, no texto, falou sobre o pensamento ser algo que também é uma maravilha dos humanos. Somente seres humanos conseguem ter raciocínio contínuo, pensamento lógico. Então, o que nos leva à palavra que requer esse tipo de raciocínio e pensamento lógico? Se nós formos observar, a palavra ela é a principal forma de comunicação entre a humanidade. Mesmo que antes ela não existia e foram os próprios humanos que criaram, eles criaram com a inteligência deles justamente para poder terem essa capacidade de interagir uns com os outros. E aí, mesmo que às vezes fala-se línguas diferentes, mas são palavras diferentes, às vezes usa-se um tradutor, ou então tenta comunicar com mímica, com alguma coisa, mas alguma palavra ali sai ainda na hora de fazer a comunicação. Então ela é uma maravilha que ela permite que as pessoas interajam entre si. Graças às palavras eu consigo falar com vocês aqui sobre o capítulo. Pelas palavras que eu li nele, agora as palavras que eu falo pra vocês. E depois as palavras que vocês vão deixar no comentário aqui embaixo. Então tem palavras de todas as formas. Ele fala o seguinte, a palavra ela é o sustentáculo de todas as maravilhas da terra e tem o poder de construir os caminhos para a liberdade. Então, olha só, todas as maravilhas que acontecem na terra, elas têm base na palavra. Se vocês observarem lá primeiras coisas que estão escritas lá no livro de Gênesis, na Bíblia, o primeiro livro lá do Velho Testamento, diz assim: e disse Deus, haja luz, e disse Deus, e vai falando, e disse Deus. Então até na criação usou-se essa ideia da palavra para poder criar o nosso planeta. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a criação do nosso planeta. Nós temos estudos profundos sobre isso, sobre como funcionou e tudo mais. Temos estudos profundos sobre os atributos de Deus, que nós sabemos que ele não fala com a boca assim como nós. Mas aqui eu só estou contando para vocês que até ali foi usado essa propriedade da palavra para descrever o que aconteceu. Então a palavra ela constrói os caminhos para a liberdade. Porque a forma como nós usamos a nossa palavra constrói o nosso caminho. No caso aqui, ele está falando das boas palavras que constroem o caminho para a liberdade. Mas nós vamos ver ao longo do estudo aqui que nem sempre esse caminho é para a liberdade. Aí ele fala, é falando que tudo se realiza em todos os departamentos da estrutura terrena. Mesmo vocês vão falar assim, mas tem pessoas que não falam, Pessoas mudas. Elas falam de outra forma, que é pela linguagem de sinais. Um caso nosso, a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Tem cada país tem a sua própria linguagem também de sinais, assim como tem a de palavras faladas e escritas. Então, ainda assim, são palavras demonstradas com as mãos.
assim como palavras escritas, né? Então, ele fala aqui que é assim que se realiza tudo em todos os departamentos da estrutura terrena. Na verdade, você não consegue fazer coisas sem se comunicar, né, uns com os outros. Você precisa se comunicar de alguma forma, que seja você teve uma ideia, você tem que expressar a sua ideia para que ela se concretize. Se você trabalha concretizando ideias, alguém tem que te falar a ideia que ela teve para você concretizar ela. Então, tudo o que acontece requer o uso da palavra. Eu acho que, eu nunca tentei, né? Mas eu acho que se a gente tentar, sem se isolar, no meio da sociedade, ficar um dia inteiro sem falar, viver no seu dia a dia normal, né? Se fechando no quarto, sem falar, sem usar o uso da palavra, eu acho que ninguém consegue. Porque alguém vai vir interagir com você, ou você vai morrer de monotonia, porque às vezes você pode não falar, mas aí você não pode ler, você não pode ver uma televisão, você não pode ver uma rede social, você não pode fazer uma anotação, porque tudo é palavra. Então, se você não vai usar a palavra, não dá, entendeu? Lembrando que existe a linguagem do universo que não é feita por palavras, tá, gente? Mas o nosso raciocínio, ele é feito por palavras. Nós pensamos, a maioria das coisas que nós pensamos são pensamentos que incluem palavras, tá? Aí a linguagem do universo é universal, ela é feita de imagens, sentimentos e pensamentos. Sobre isso falaremos mais pra frente, porque é um estudo mais profundo e aí iria requerer um tempo maior, né? Ele precisaria de um dia só para ele e não é esse o tema agora, mas nós chegaremos em temas nessa área que a gente vai entender um pouco mais, tá? Aí ele fala: já paraste alguns minutos observando o som da tua voz? Como podes articular a palavra? O que ela pode fazer em teu favor e do próximo? Você já parou para analisar isso? Muitos de nós não analisam. Muitos de nós falam que não gosta da própria voz. Muitos de nós têm vergonha de falar. E aí ele fala aqui para você não só articular o som, mas como que essa palavra, o que ela pode fazer em teu favor e favor do próximo. Então, o que de bom você pode fazer? Invariavelmente, quando a gente fala, a gente escuta a nossa voz, né? E só que é diferente. Vocês já tentaram, assim, às vezes tem pessoas que são muito tímidas, não tem coragem de gravar um vídeo falando para se escutar. Todos os vídeos que eu gravo aqui pro canal, eu assisto depois para ver se eu falei belezinha e tal, né? Não sei se eu falar alguma coisa que precisa ser mais explicado ou que precisa ser revisto. Eu tenho que saber, porque aqui agora o meu roteiro é o livro, mas eu falo sobre o conhecimento que eu já tenho. Eu não faço um roteiro do que eu vou falar. Então eu tenho que assistir, então eu escuto a minha voz no vídeo. O som que ela faz no vídeo é diferente do que eu escuto dentro do meu ouvido. Eu não sei se vocês já observaram isso quando vocês viram vídeos de vocês. Não é sobre o aparelho que gravou o som. É sobre a forma de escutar, porque quando você escuta, eu falando aqui, escutando agora, a gente escuta mais por dentro do que por fora. Quando a gente vê, né, um vídeo gravado por nós, a gente escuta só por fora, o som vem de fora. Então eu indico vocês a verem, porque às vezes vocês têm alguma implicância com a voz de vocês. Gente, a gente não pode ter problemas, implicâncias com nossas características. Então nós temos sim que gostar da nossa voz. Aí vocês podem falar assim, mas eu sou obrigado. Você não é obrigado a nada, gente. Mas quanto mais você gostar de você, melhor. Melhor pra você, melhor pro mundo ao seu redor. Então, vai escutando. Às vezes é falta de costume. Às vezes é porque você pensa pouco de você e você precisa de aumentar o seu amor. Às vezes é porque realmente sua voz é um pouco diferente, mas com o costume você passa a aprender a gostar da sua voz. Isso é muito importante. É uma dica muito importante para vocês tentarem aí se reconciliar com a sua voz, digamos assim. E pensar, né, no que ela pode fazer em teu favor e do próximo. Então, o que você tem falado que é bom pra você e que é bom pro próximo?
Muitas vezes também a gente usa a palavra de forma tão leviana que a gente não para pensar como a gente está usando ela, o que a gente está aplicando, o que a gente está pensando quando a gente fala as palavras. Às vezes a gente é tão no automático, tanto no falar quanto no consumir palavras, né? Porque, como eu disse, em todos os lugares você vai ver uma televisão e tudo tem palavras ali. Às vezes a gente não para pensar nessa importância dela. E aí a gente fala de qualquer forma, a gente não analisa o que a gente fala, a gente não aprimora a forma e o que a gente fala. Então a gente fica a vida inteira ali falando coisas não tão edificantes, não tão agradáveis, às vezes chamando para si coisas ruins. Então é melhor a gente começar a equilibrar isso em nós, para que nós possamos ter momentos cada vez melhores na nossa vida, porque a palavra ela chama o que ela diz, gente, tá? A palavra, existe o ditado e é uma verdade, a palavra tem poder, ela tem poder sim, tá? Principalmente quando nós repetimos ela muitas vezes, porque é um sinal, porque não é só uma palavra, a palavra ela vem de dentro de nós. Então é um sinal de que nós estamos falando sobre algo que tem dentro de nós, que nós sentimos, que nós acreditamos. Às vezes a gente acha que não, mas muitas das vezes a gente fala e põe para fora coisas que nós estamos tentando esconder de nós. Então nós precisamos educar para a gente perceber o que nós temos falado de negativo, não para a gente parar de falar, para a gente parar de acreditar e de sentir, de achar que aquilo ali é algo que deve ser dito, porque se eu acho que é algo que deve ser dito, é algo no qual eu acredito. Então é importante nós equilibrarmos, porque a gente chega lá no que falamos semana passada, equilibrarmos nossos pensamentos. Seguindo aqui, já analisaste o desastre que uma conversa mal pensada pode causar em ti e nos outros? Não é só a questão da fofoca, entendeu? É as coisas que se fala. Às vezes se fala algo ali, às vezes é sem querer. Você não pensa, porque muitas vezes também a palavra ela não depende só de quem fala, tá, gente? Também de quem recebe. Às vezes você fala algo tranquilo, algo pensando até no bem da pessoa, e a pessoa leva aquilo como um insulto, como uma coisa desagradável e tal. Muitas vezes pode ser porque ela está ferida naquela área, e aí ela fica nervosa. Mas pode acontecer também de nós falarmos coisas que podem causar desarranjos. Às vezes sem querer e às vezes por querer. Se for por querer, piorou. Aí que a gente tem que rever mesmo. Porque muitas vezes nós somos maliciosos de propósito, para poder causar uma intriga aqui e outra ali, para poder, às vezes, até trazer um desequilíbrio, uma desarmonia entre pessoas. E nós não podemos fazer isso. Semana passada eu falei sobre tudo o que eu faço não é em relação ao outro. Tudo que eu faço, que eu penso e que eu desejo pro outro, na verdade, vem pra mim. Porque quem combina com aquilo ali que eu desejei sou eu. Ah, eu desejo que o fulano quebre a perna. Quem deseja sou eu. Eu tenho a vibração de quebrar a perna, não o fulano. Então, quem pode se machucar sou eu. Falei aqui um exemplo bem alto assim, para vocês entenderem. Então, se eu quero causar discórdia, quem passa a viver em discórdia sou eu. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Passar a educar o teu verbo. Ele carece de disciplina para entrar em sintonia com o verbo superior, com o soberano Senhor. Semana passada, nas semanas anteriores, né, que o estudo da semana retrasada também foi bem parecido, as falas com os da semana passada, eu estive observando isso enquanto eu lia. Foi falado sobre essa conexão, né, essa energia que eu já falei, que pode ser chamado de éter, de fluido cósmico universal, de átomos, de energia, do que for. Estamos todos emaranhados nele e essa energia ela vem pura do Criador. Somos nós que imprimimos nela o que ela vai se tornar. Então ele fala aqui, né, entrar em sintonia com o verbo superior.
Então, quando eu educo a minha palavra, eu não estou educando, é o que eu acabei de falar ali sobre você prestar atenção no que você fala. Eu não estou educando o que eu falo. Eu estou educando a forma como eu penso e como eu vivo. Por quê? Quando eu educo o que eu falo, eu repenso o que eu penso e eu sinto. Porque chega um momento que você para pensar, por que eu estou falando isso? Esse momento chega quando você educa a fala. Isso é certeza. Esse momento chega, porque você percebe que você está falando algo ali que não está muito alinhado com o bem. Aí você vai chegar nesse momento que você vai falar, mas por que eu estou falando isso? E aí você vai compreender por que você está falando isso, né? Cada um vai fazer sua análise aí, porque tem esse pensamento e esse sentimento. E aí vai pensar, falando, nossa, mas não tá legal desse jeito. E começa a mudar o seu mundo íntimo. Então não é uma educação só daqui para fora. A educação ela é toda, completa, interna. E aí nós conseguimos nos conectar cada vez mais com o soberano, né? Com a força soberana, que é a que nós estamos estudando aqui. Mais pra frente ele diz o seguinte: na força da lei do progresso, que não pares de te esforçar, no sentido de aperfeiçoar a tua palavra em todos os rumos da tua vida, que no amanhã serás grato aos amigos que te pediram retificação no modo de falar, de pensar e de agir. Gente, quando a gente repensa a forma como nós falamos, e aí ele fala, né, retificação é o quê? É você corrigir, você equilibrar a forma de falar, pensar e agir. Quando você consegue equilibrar a sua forma de pensar, falar e agir, você está se ligando cada vez mais no bem. Aí ele fala aqui sobre ser grato aos amigos que te pediram essa retificação. Quem escreveu esse livro, a gente aqui, estamos pedindo retificação na forma de pensar, falar e agir. E por que nós vamos ser gratos? Porque nossa vida vai se tornar melhor. Nossa forma de viver a nossa vida se torna melhor. O convívio entre as pessoas se torna mais agradável quando nós sabemos ter mais equilíbrio nas nossos pensamentos, ações e falas. Muitas vezes, antigamente, a gente podia dar uma resposta, uma má resposta em alguém, sem nem pensar melhor no que ela quis dizer. Ou talvez nós poderíamos pensar de forma negativa por qualquer coisa que aconteça. E à medida que a gente vai melhorando, a gente vai compreendendo. A gente vai compreendendo por que algumas pessoas agem da forma que elas agem, por que algumas pessoas ainda não estão capacitadas para terem o equilíbrio necessário para poder serem agradáveis. E aí a gente consegue passar a interagir melhor com essas pessoas, evitando conflitos. Não é que a gente vai ser assim, um songamonga não, sabe? Mas a gente vai conseguir viver mais em paz, porque nós não vamos alimentar o conflito do outro. O outro quer dar uma resposta, o problema é dele. Pobre dele que vai ter que se educar, porque eu já me eduquei. Ok, siga o meu caminho. Fique em paz. Antes poderia virar um bate-boca. E o que você ia ganhar com isso? Ah, mas aí o fulano tá certo, o fulano tá errado. Quem tá certo, quem tá errado, você querer provar que você tá certo pra outra pessoa que está discutindo com você é orgulho. Se você sabe dentro de si que você tá certo, não importa o que o outro acha. Você quer ficar tranquilo e em paz. Resolver isso logo e parar. Não ficar criando discussões em cima de discussões. É uma forma mais tranquila de viver. Seguindo aqui, ele ainda fala, olha, a palavra é santa na santificação do verbo de Deus. Então, quando nós santificamos nossa palavra, ela se torna santa. Porque ele ainda fala aqui, ó, Jesus curava toda a ordem de enfermidade falando. Claro que nós temos momentos ali que ele faz um barro e tal, que ele toca a pessoa, mas muitas das vezes ele fala com palavras, né? Tem lá alguns que falam assim, eu quero que me cure, e fala, quero ser curado. Tem um lá que chega e fala, não sou digno de que entreis na minha casa.
mas dizer uma só palavra e serei salvo. Ele estava querendo que curasse o servo dele que estava lá na casa dele. Jesus vai e fala que já está curado. Aí quando ele chega lá, o servo está curado. Lá de longe, Jesus falou. Então olha só, o poder da palavra. Vou falar algo aqui que às vezes algumas pessoas podem achar polêmica, mas eu já observei essa vivência em pessoas do meu convívio diário, quando a pessoa vive falando que ela está com alguma doença. Existem pessoas que falam que estão doentes para pegarem atestado para não ir trabalhar. Tem a questão da hipocondria, né, gente? Isso aí também faz a parte com isso, mas eu tô falando de quem faz isso para dizer que não vai trabalhar porque pegou um atestado. Eu, desde criança, eu tive em mim de nunca ter essa ideia de dizer que eu estava sentindo alguma doença que eu não tinha, que eu não estava, algum sintoma que eu não estava sentindo. Não sei se alguém me disse e aí eu fiquei com essa ideia, ou se eu já trazia essa ideia aí de outras eras, mas eu sei que a gente observa. Quem fica falando que está doente, fica doente. Ela adoece muito mais do que quem se diz saudável. Então, eu tô falando aqui uma coisa que a gente pode constatar assim no dia a dia de forma fácil. Mas a palavra ela tem esse poder em várias áreas. E realmente, né, eu falava muito assim, a palavra chama doença. Se você fala, né, demais que você tá doente, você tá chamando ela. E realmente, se você fala demais alguma coisa, você tá chamando essa coisa pra você. Então fiquem atentos para o que você fala muito, tá? Pode ter gente que tá vendo aí e tá me achando louca, mas eu estou falando, é uma verdade que eu já comprovei diante das minhas vistas. Eu não comprovei agindo, porque graças a Deus eu sempre tive essa consciência, mas eu vi diante das minhas vistas mais de uma vez. Fiquem atentos. Aí ele vem falar aqui ainda, ó. Vem falar de Jesus, mais um pouco. Os sons da palavra do mestre eram portadores de um magnetismo divino, pela harmonia do seu magnânimo coração. Vocês sabiam, gente, que tem gente que tem uma vibração interna sua, que só a sua própria palavra pode trazer benefícios para outras pessoas? Existe isso. O tom, a vibração, as ondas sonoras que saem da pessoa podem trazer benefícios para outras pessoas, dependendo da vibração que ela tem, da vibração que ela é capaz de emanar. E aí, né, imagina a vibração que Jesus tinha, né, gente? Ah, meu Deus do céu. Era uma coisa de outro mundo. Já falei sobre Jesus, sobre religiões aqui, né, sobre os grandes mestres que já passaram por aqui, Jesus é o mestre dos mestres. Vejam nos outros vídeos aí, caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso. Mas ele fala, né, a harmonia do coração. Jesus não é o único que curou com palavras, tá, gente? Outras pessoas ao longo da história também curaram. Não eram, né, do mesmo nível evolutivo de Jesus, mas já eram evoluídos e muitos deles foram beatificados, né? Depois vocês podem estudar as histórias aí das pessoas que foram consideradas santas. Mais uma vez, independente da religião, se ela foi considerada santa, a maioria deles, para ser considerado santo, tem que ter tido um milagre, tá? Muitos dos milagres foram de cura, mas existem outros milagres também, porque, por exemplo, a transformar água em vinho que Jesus fez é considerado um milagre também. Mas a maioria são de cura. E tem o comportamento, na maioria das beatificações, tem o comportamento da pessoa também incluso ali na forma, que é um bom comportamento, tá? Não vamos entrar aqui nos detalhes de algumas exceções, que nós sabemos que existem exceções, mas a regra principal é essa. Então, essas outras pessoas também foram capazes de curar. Por quê? Porque elas tinham o equilíbrio e a capacidade dentro de si. Muitas delas curaram com palavras e não com toques ou imposição de mãos, tá? Mas, né, que curava a longas distâncias aí e tudo mais, o maior exemplo, Jesus. Então, começa
hoje mesmo a verificar o que vais falar aos outros e sente o que a tua fala pode transmitir. Às vezes você nem sabe o que você fala. Já falei lá atrás que não tem esse negócio de falar sem pensar, porque não tem como sair palavras da sua boca sem você você programar ela na sua mente. Você tem que ter a palavra na sua mente para ela falar na sua boca. Inclusive, não tem como você falar uma língua que você não sabe do nada. Aí a gente entra em conversas aí sobre saber não é só nesta vida, tá? Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Mas não tem como. Não tem como você dizer coisas que você não tem como passar pelo seu cérebro. Então, falar sem pensar, impossível, ok? Mas a gente às vezes fala sem observar, sem raciocinar, sem pensar melhor sobre o que estamos falando. Então esse aqui é o convite, observe o que você tem falado. Falei lá no início, tudo que você tem falado tem a ver com o que você sente, com o que você pensa ou com o que você acredita, ou com os três juntos. Então às vezes você está falando ali em tom de brincadeira, tem aquela frase, né? Aquele ditado popular. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ninguém faz uma brincadeira achando que é mentira aquilo ali. Tipo assim, que não tem nada a ver com o que você tá falando, entendeu? Você faz ali, algo dentro de você sintonizou com aquilo ali. Então observe. É importante observar. Aí ele ainda fala, a língua é uma forma de mão que semeia no mundo mental de quem te ouve, e a colheita é tua. Então, olha só, falamos, né, eu falei, acho que foi semana retrasada, sobre você colher o que você planta, e perguntei se isso te acalma ou te preocupa. Então, aqui, ó, a palavra, ela semeia na mente das pessoas. Porque às vezes você planta em atitudes que às vezes as pessoas nem viram. Então, né, tá entre você, Deus e sua consciência. Mas as palavras você está semeando na mente das pessoas. Às vezes você cria uma neura numa pessoa, a pessoa passa a ter ali algum problema, até psicológico, porque você falou alguma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Claro que se ela criou este problema psicológico, essa neura, já existe uma predisposição nela. Mas às vezes você pode ter sido gatilho ou ser quem incentivou. Então, vamos tomar cuidado aí. Por quê? Porque nós é que vamos colher. Tudo que nós fazemos, nós colhemos. E ele ainda fala, usa do verbo para o bem. Para isso foi nos dado a razão de escolher o que deve ser falado. Então, ó, falamos de pensamento, por quê? Para chegar aqui e percebermos que nós temos a capacidade cognitiva. Para quê? Para escolher o que deve ser falado. Para escolher falar o quê? O bem. Usar o verbo para o bem. É para isso que eu tenho raciocínio. Para eu poder escolher o bem. Ah, Amanda, é o livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Porque você pode não escolher o bem. Aí você vai ter que lidar com as consequências ali do que você escolheu e do que você não escolheu. Mas nós temos o raciocínio justamente para sabermos fazer essa escolha e aprendermos, compreendermos cada vez mais qual que é a escolha que vai nos trazer mais benefícios, mais equilíbrio na nossa vida. Ele ainda fala, se persistires no aprimoramento constante, sentirás brevemente o prazer de falar decentemente, condicionando o teu próprio ser com pensamentos elevados e ideias grandiosas, de maneira que a tua fala dará prazer a quem possa te ouvir. Todos vocês que estão aqui ouvindo nesse instante, eu tenho certeza que vocês conhecem alguma pessoa que vocês têm prazer em ouvir ela falando. Ou se fala de uma forma doce, ou se o que ela fala é agradável, ou se ela é muito inteligente. Muitas vezes a entonação de voz faz a gente gostar do que a pessoa fala. Espero que vocês estejam gostando do que eu tô falando. Então pensem quão bom é escutar essa pessoa aí que veio na mente de vocês. Imagina se você for essa pessoa para outras pessoas. Que legal que deve ser. Então bora se esforçar para ser, porque nós temos essa capacidade. Existe uma regra que diz,
Uma regra do estudo da lei de atração e tudo mais. Se uma pessoa conseguiu, eu também posso. Então, se existe uma pessoa que fala e me agrada, eu também posso ser alguém que fala e agrada as pessoas. Acredita? Então, bora trabalhar aí para poder nos tornarmos essa pessoa. E ele ainda fala: se queres pedir ajuda a Deus, te indicamos um modo mais efetivo de pedir. É o esforço permanente na educação do que vais falar, policiando a tua mente. Então, olha, mais uma vez falando aqui o que eu falei lá atrás, né? Quando a gente educa a nossa fala, a gente educa a nossa mente. Porque é ela que pensa o que nós vamos falar. Então, a gente passa a modificar a nossa mente. E aí ele fala, né? Se quer pedir ajuda a Deus, com nossa transformação moral, nós conseguimos passar a ter mais conexão com Deus. Então, não é que a gente não pode pedir ajuda a Deus quando a gente está em desequilíbrio, em desespero e tudo mais. Mas receber as vibrações necessárias para o nosso bem-estar, elas fica cada vez mais fácil quando nós somos capazes de ter equilíbrio. Porque, na verdade, é uma abertura nossa que a gente passa a ter para receber boas energias. Elas estão disponíveis, Deus está disponível a nos ajudar o tempo inteiro. Mas nós precisamos estar em condições de receber. Então, quanto mais equilibrado eu me tornar, mais condições eu vou ter de receber. Quanto mais desequilibrado, eu ainda assim devo, não só posso como devo pedir ajuda a Deus, mas será um pouco, eu mesmo crio uma barreira que faz com que essa ajuda, ela demore um pouco mais para chegar do que se eu tivesse equilíbrio. Ou talvez demore um pouco mais para eu sentir, né, essa ajuda. Ainda fala aqui, ó, do que Mateus anotou. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Aí vocês vão falar, então pra que eu vou pedir? Pra que eu fico orando? Se Deus já sabe. Sim, Ele sabe. Sabe por que eu peço e por que eu oro? Pra eu me conectar com Ele. Pra eu me colocar em condições de recebimento. A oração é pra minha conexão com Deus. Não é um favor que eu faço pra Ele. Não é um negócio, ai, nossa, Deus quer que eu fale com Ele. Deus quer ter um relacionamento íntimo com a gente, mas não é pra isso que é a oração. É pra ter um relacionamento íntimo, mas não é porque Deus quer. É porque eu preciso me conectar com Ele. Existem pessoas que ficam em estado constante de oração, vocês sabiam disso? Não é que ela fica ali, ó, ai Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Elas vivem um equilíbrio tal que elas estão em estado de oração que é o quê? Em estado de conexão permanente com Deus. Jesus é um dos que pisou aqui, que estava em um estado constante de oração. A vida dele era uma oração a Deus. Era uma conexão constante. Então, vamos pensar. Por que eu oro a Deus? Para eu me ligar a Ele. Mesmo Ele sabendo. Eu sei que Ele sabe, porque eu já disse nos outros estudos, nós estamos submersos em Deus e Deus em nós. Então, Deus está em tudo e em todos. Mas quando eu falo, eu verbalizo, ou eu penso, né, às vezes a gente faz uma oração silenciosa ali, eu estou me conectando com Deus e me pondo aberta a receber aquilo ali. Está disponível para mim, mas eu não me pus em condições de receber. Então eu vou lá, me conecto e me ponho em condições de receber. Maravilhoso, né? Ele ainda fala, ó, para poder explicar um pouquinho esse versículo. O pedido pelo esforço já chega aos ouvidos do soberano antes que peça com a fala. E ele, como pai amoroso e santo, nunca deixa o filho sem o amparo que corresponde aos seus ideais, no bem e na verdade. Toda oração tem uma resposta. Muitas vezes a gente esperava outra resposta. Acontece. Muitas vezes não, às vezes. Acontece que a gente esperava porque a gente queria que fosse feita a nossa vontade, né? E não a vontade de Deus. Mas sempre tem uma resposta. E a melhor resposta que eu poderia receber naquele momento. A melhor resposta que eu teria condições de lidar. A melhor resposta que vai me ajudar a sair da situação que eu estou. A melhor resposta que vai me ajudar, talvez, a reagir, a não desistir, a continuar persistindo. Mas nenhuma oração fica sem resposta. Isso é um fato. Tá falando aqui, né, que nunca deixa o filho sem um amparo. Tem na Bíblia, em vários outros livros também,
né, de várias vertentes religiosas, nenhuma oração fica sem resposta. Só que ele fala aqui, ó, o amparo que corresponde aos seus ideais no bem e na verdade. Então não é um amparo qualquer, né? Não é um amparo para qualquer bobeirinha que eu peço. É um amparo que está ligado ao meu ideal no bem e na verdade. Qual é o meu ideal no bem e na verdade? Como eu tenho escolhido o caminho do bem e da verdade? Como eu tenho vivido esse ideal? Qual é a minha vivência para que eu chegue a esse bem, essa verdade? Tudo isso está ligado aqui. Quando eu tenho ideais ligados ao bem e à verdade, eu sou amparada. Quando eu não tenho, também, tá, gente? Não pensa também que você fica julgado aí só porque você não tem ideais no bem e na verdade, não. Sempre se tem a esperança de uma melhora da pessoa, tá? Mas eu acabei de falar alguns minutos atrás, se esqueceu, ó, volta aí. Vocês vão ver. Sobre você estar disponível para receber e sobre as barreiras que você cria quando você está em desequilíbrio. Então, se os seus ideais não são no bem e na verdade, você está criando barreiras para esse amparo. Certo? E aí vamos para a nossa última frase. Jamais deves te esquecer da maravilha da palavra que sai da tua boca. Podes com ela fazer igualmente maravilhas para a tua própria felicidade. Então, gente, pensa só a maravilha da gente falar, né? Vocês já pararam para pensar se vocês fossem mudos? Porque tem pessoas mudas, né? Elas, como eu já falei lá no início, elas falam, mas palavras em linguagem de sinais. Já pensaram se vocês não tivessem voz? Então já é um motivo para agradecer a Deus. E você pensa aqui, né? Deixa eu voltar aqui que eu já até fechei o livro, mas eu quero ler de novo aqui da felicidade, ó. As maravilhas que você pode fazer para a tua própria felicidade com as suas palavras. Então, eu falei, né? Dei o exemplo da doença, que a palavra tem poder. Ela tem poder sim, tá? Ela tem poder. Ela sozinha não tem poder nenhum, mas uma palavra repetida constantemente, ela se torna um hábito, o nosso subconsciente começa a aceitar como verdade. Então, né, por isso que eu falei ali do exemplo lá dos colegas doentes, não era uma ou duas vezes que a pessoa simulava estar doente, é um hábito constante. Então, não é uma vez que você diz algo também positivo que... Às vezes sim, tá, gente? Às vezes você já tá ali na vibe ali, que você fala uma vez e você já recebe aquela bênção, aquela esperança, o que você tava querendo ali. Mas às vezes você precisa repetir algumas vezes, ela se internaliza e passa a se tornar uma verdade na sua vida, trazendo mais felicidade. Então, vamos combinar aqui, ó, uma coisa que eu não fiz nos outros vídeos, vamos combinar nesse aqui hoje. Todo dia, pelo menos uma vez no dia, falar assim, eu sou feliz, eu sou grato. Todos os dias, daqui pra frente, pro resto da vida. Combinado? Espero você semana que vem.